Imagine que você está numa região peculiar do globo. Aqui é tido como um dos lugares mais secos de todo o mundo. Tão seco que tem lugares aqui que não tiveram chuva fazem séculos. Mas por um acaso, quando justamente você está lá de bobeira, o inesperado acontece. Chuva! Essa foi a minha situação quando eu estive no deserto do Atacama, onde eu tive a sorte justamente de experimentar chuva, no que era para ser o deserto mais seco de todos, com direito a trovoada, raios e até arco-íris, pô, é isso aí. Mas essa sorte que eu tive não foi compartilhada pelos espanhóis 400 anos atrás. Diego de Almagro, o primeiro explorador europeu na região, passou pelo Atacama sem ver um pingo de chuva sequer, perdendo homens e cavalos ao minuto. A sorte espanhola nesse sentido seria ainda pior, já que o seu projeto colonial nas terras chamadas de Chile seria repleto de desventuras e contratempos, com direito a frequentes perdas monetárias e materiais, guerras intermináveis e uma colônia de pobres miseráveis, quase jogados à própria sorte. Vamos voltar a esse cenário pitoresco que é a história do Chile e continuar de onde paramos com a expedição de Almagro pelo deserto. Mas antes, deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal com o sininho de notificação ativado, que isso ajuda pra caramba, viu? Mas vamos nos dirigir então para o Atacama de 1536. Lembremos do último vídeo que o governador da Nueva Toledo, Diego de Almagro, realizava uma expedição em 1536 para fins de expandir os seus domínios e conseguir supostas riquezas das terras do Chile, indo pela Puna Altiplânica e pelo deserto, enquanto uma outra expedição chefiada por Juan de Saavedra reconhecia a costa. A expedição de Almagro ao Atacama foi um fiasco desde a sua projeção. A começar que as terras que ele queria explorar já teriam um governador designado. Se lembram que no vídeo passado eu disse que foram 4 indivíduos que ganharam tais concessões na América após a conquista inca, parará? Bom, tirando o Pizarro e o Almagro, os outros 2 eram quem teriam domínio sobre a faixa desde o norte do Chile até Magallanes. Justamente as terras que Almagro caminhava no deserto seriam parte da Nueva Andalucía, governança de um Pedro de Mendonça, fundador da cidade de Buenos Aires, enquanto que as terras mais ao sul seriam de um Simón de Alcazaba. Fora essas dificuldades técnicas, a expedição de Almagro teve também dificuldades práticas, já que os espanhóis, desacostumados com os extremos do Atacama, morriam aos montes junto de seus cavalos. Mais desmoralizador ainda foi saber que as supostas riquezas existentes ali e tal, prometidas por Inca Manco, né, eram na verdade migalhas se comparadas com as adquiridas pela conquista Inca. Esses fatores e muito provavelmente a rebelião de grandes proporções de Inca Manco que a gente falou no vídeo passado fizeram com que Almagro desse meia volta ao Peru, enquanto Saavedra por lá havia tido ambos sucessos, descobrindo uma excelente baía mais ao sul que chamaria de Valparaíso. Mas fora isso, nada muito extravagante para se trazer de volta. Puto com o pouco que conseguiu, Almagro junto dos Pizarro contiveram então a rebelião de Inca Manco no seu projeto de reclamação imperial. Mas o Almagro, que já estava brabo, decidiu despirocar de vez, e então prendeu os Pizarro numa tentativa de aumentar o seu poder no Peru. Ele no entanto subestimou os Pizarro, que por umas e outras conseguiram escapar e juntar um exército rival que prontamente o enfrentaram, terminando com a sua própria prisão. Ao final, o primeiro explorador europeu do Chile foi sentenciado à morte por traição à coroa. Enquanto isso, Pedro de Mendonça, sem sucessos no Rio da Prata devido à hostilidade dos nativos, somado à sua morte, deixava sua parte do Chile em completo esquecimento. O mesmo acontecendo com Simón de Alcazaba, em que a sua tentativa falha de fundar uma colônia na Patagônia acabou sendo morto por um motim. O primeiro contato chileno com os europeus então foi breve, mas a vinda de um outro personagem estava para mudar este panorama dessas terras esquecidas. Experiente de guerras em Flandres e na Itália, além de ter ajudado na conquista da Venezuela, Pedro de Valdivia chegava ao Peru com grandes ambições. Ele reuniu muitos aventureiros para dar cabo do projeto iniciado por Almagro, porém com um toque ainda mais ambicioso. Valdivia se supõe que iria fundar um governo à parte do Peru, ou ao menos mais ou menos a parte, né, ele queria um governo próprio ali consigo no comando, né. Ele, similar ao Almagro, desceu o deserto do Atacama, mas, diferentemente, ele foi além, penetrando o território em direção aos vales centrais,
chegando às terras de clima mediterrâneo, agradável para os europeus e promissor para uma nova colônia. Valdívia assentava-se no Vale do Rio Mapocho, que julgou região de solo fértil, bem defensiva por suas montanhas e florestas, além de densamente povoada por picunches que poderiam servir de colaboradores. Foi assim que em 1541 fundava-se a cidade de Santiago de la Nueva Extremadura, ou apenas Santiago para os íntimos, com os espanhóis adquirindo inicialmente a ocupação indígena para sua construção. Mas acontece que a ficha caiu, né? E depois de cair a ficha, os indígenas, incentivados também por eventos no Peru, que reverberaram até lá, destruíram a nascente cidade em 1544, emputecendo Valdívia e regressava de mais explorações ao sul. Valdívia percebeu que precisava mais do que tinha em mãos para segurar seu governo, então decidiu voltar ao Peru em busca de reforços. Não só isso, ele também fundou o Porto de Valparaíso, naquela baía descoberta por Saavedra, para ser o Porto de Santiago, caso precise de provisões extras para lá. Para terminar, ele, a caminho do Peru, mandou que fundasse a cidade de La Serena, mais ao norte e mais próxima do Peru, como um ponto intermediário entre os dois. Acontece que lá mesmo, em terras altiplânicas peruanas, a situação estava crítica. Uma guerra civil entre os Pizarro e partidários de Almagro, somada a uma nova rebelião nativa, faziam do Peru um inferno na Terra. A situação ficou mais caótica quando um dos Pizarro declarava ao Peru seu próprio reino, numa traição contra a coroa e parará, a porra tava pegando fogo. Valdívia foi esperto, manobrava as putarias dali, ao final ajudando a coroa a recuperar o Peru e dessa forma ganhando prestígio e mais notoriedade com a coroa, coisa que ele imediatamente utilizou para seu favor, conseguindo pelo próprio rei da Espanha o título de governador do Chile, com seus domínios separados do Peru, mas ainda sob a tutela do vice-reinado e parará, uma coisa meio complicada. Voltando vitorioso, então, Valdívia se reunia com seus homens mais próximos para pôr a ordem nas coisas. Ele fazia dois homens seus imediatos mais importantes, Francisco de Villagrán e Francisco de Aguirre, que ajudaram contra rebeliões nativas, enquanto Valdívia estava justamente lá no putaria do Peru. Villagrán era mandado ao Peru em busca de mais reforços, enquanto de Aguirre seria mandado para La Serena, para fim de explorar mais a região nortenha, e além dos Andes em nome de Valdívia, enquanto o próprio Valdívia iria continuar seus avanços adentro dos vales em direção aos rios Maule e Biobío. É nesse ponto que vale a pena discutirmos um pouco da mentalidade e a forma da conquista espanhola na América, em que a ideologia conquistadora era centrada em elementos religiosos, filosóficos, além de, claro, pragmáticos. As práticas e ideias usadas pelo Império dos Reinos de Castela e Aragão surgiu justamente na concepção destes dois reinos ibéricos, oriundos das cruzadas nessa península. Os habitantes e governantes espanhóis, em sua visão ultra-religiosa, não viam o que estavam fazendo na América como algo distinto do que fizeram com os mouros em sua própria península, isto é, levar a palavra de Cristo para um inimigo infiel. É dentro desse próprio misticismo católico que também morava o argumento filosófico para a conquista, citando que os indígenas não possuíam um governo, logo não possuíam propriedade das terras que viviam, né? Os caras não têm o mesmo modelo que a gente, então eles não têm propriedade. O argumento ia além, pegando da ala aristotélica católica, eles viam os nativos como sendo escravos por natureza, destinados a servir o rei da Espanha. Esses ideais bizarros pra gente eram praticados com técnicas de colonização já muito desenvolvidas pelos espanhóis, com ampla experiência colonizadora vinda da mesma reconquista, com o repovoamento de áreas anti-muçulmanas por católicos leais à coroa. Essa prática foi ainda mais aprimorada pela conquista das Ilhas Canárias, onde os espanhóis empregavam, além de suas estratégias de reconquista, novas estratégias de dividir para conquistar, enganação e ademais. Todas técnicas que seriam utilizadas justamente na conquista da América, poucos anos depois da anexação total das Canárias. Todo esse arcabouço colonizador se traduz de forma prática com Valdívia, realizando distribuição de terras oficiais de forma justamente semi-feudal, a fim de repovoar e catequizar. Central para esse procedimento era a fundação de cidades, justamente o que vimos Valdívia fazer em La Serena, e mais adiante veremos com Concepción, La Imperial e muitas outras, centradas todas numa praça chamada Praça de Armas, além de ser concebida por possíveis incentivos econômicos que a região poderia prover. As cidades surgiram para valer quando era oficializado um corpo administrativo, o Cabildo, ou Conselho Municipal. Por fim,
o funcionamento econômico das cidades coloniais era bastante voltado para o famoso sistema de encomiendas, que consistia num sistema pseudo-feudal, no qual os nativos eram como servos de um senhor, mas no caso, eles não eram atrelados à terra, e sim a um senhor diretamente, este designado pelo rei ou pelo governador, como no caso de Valdívia, com seus subalternos. Acontece que a encomienda era uma escravização 2 do que outra coisa, mas um pouco diferente da escravização de africanos, por exemplo, que eram propriedade nos olhos dos europeus. Os indígenas das encomiendas eram mais como escravos de aluguel, não propriedade de um único senhor, embora na prática, durante o serviço, era como se eles fossem, realizando todo tipo de trabalho, mas que em tese era para ser apenas agrícola e minerador. Em vista desse sistema todo corno, as dificuldades de colonização que Valdívia encontraria só estavam por vir. As expedições de Valdívia às terras Mapuche teriam um preço alto. Enchido de arrogância, Valdívia começava uma onda de fundação de cidades, fundando Concepción, La Imperial, Angol, Tucapel, Arauco e até uma cidade com seu nome, Valdívia. Essa pressa era para conseguir chegar ao Estreito de Magallanes, destino final que Valdívia almejava adquirir para o seu reino do Chile, mas ele foi parado por forças maiores. Os Mapuches, liderados por um Lautaro, acreditando já de cara que os espanhóis eram inimigos, já que eles pensavam que eram incas de novo, lançaram uma onda de ataques devastador, destruindo cidades e até matando o governador Valdívia. Essa onda inicial dava início à chamada Guerra de Arauco, com esse nome pelo nome que os espanhóis dariam aos Mapuche e suas terras, os araucanos da Araucania, nome provavelmente derivado de uma interpretação espanhola de uma palavra Mapuche. Com a morte de Valdívia, o posto de governador passaria por grandes desventuras, cabendo inicialmente a Villagrán, que tentou rechaçar os Mapuches em retaliação, mas acabou se fudendo no processo com uma derrota tremenda, resultando numa despovoação generalizada das cidades espanholas. De Aguirre logo voltou a La Serena e disputava o posto com Villagrán, quase causando um racha entre os colonos, quando uma intervenção de Lima deu o posto de governador interino para Villagrán, que continuava a luta contra os nativos. Desses movimentos e putarias, da Espanha foi escolhido um novo governador. García Hurtado de Mendoza seria o governador do Chile. Dom Garcia, como era conhecido, angariou as coisas, tomou movimentos definitivos na guerra contra os nativos, além de ampliar as fronteiras da capitania do Chile, criando a província de Cuyo, além dos Andes, e fundando uma cidade com seu nome, Mendoza. Acontece que ele também tomou posições interessantes, como prender de Aguirre e Villagrán para o caso outras confusões. Mas, se essa história já não estava tão confusa o suficiente, Dom Garcia foi mandado de volta para a Espanha, substituído por Villagrán de novo, sim, e o cara era incompetente, pois logo ele se fudeu na Guerra do Arauco de novo e acabou morrendo. Ao final do século XVI, a situação no sul estava novamente em caos completo. Mesmo assim, os espanhóis, em suas desventuras e investidas momentaneamente bem-sucedidas, continuavam a fundação de cidades, como Osorno, e a aquisição da ilha de Chiloé, com a fundação de Castro. Mas, mais uma vez, o ciclo de morte, desgraça e destruição continuava. Dessa vez ainda pior, com uma sequência de terremotos, um em 1570 que destruiu pela terceira vez Concepción, e outro que devastou quase por completo a maioria das cidades do sul do Biobío. Os terremotos, mais os constantes ataques Mapuche e Huyinte, acabaram por destruir e forçar o despovoamento completo de todas as cidades ao sul do Biobío, com exceção de Chiloé e algumas ilhas adjacentes, como Calbuco, fazendo com que o rio virasse, por definitivo, a fronteira sul da colônia chilena. Ante o histórico de desgraças, os espanhóis, em 1604, além de criarem uma linha de fortes pelo rio, também passaram a necessitar o serviço de um exército permanente da coroa para guardar a fronteira. Chegando ao final do século XVI, entrando no século XVII, o Chile era uma colônia pobre, devastada por essas guerras, com uma população europeia minúscula e uma população nativa em constante declínio, tanto pelos maus tratos espanhóis, como por doenças às quais eles não tinham como sobreviver, vindas do velho mundo. O que será que vai ser do Chile após toda essa sequência de eventos e criação de formas de viver? Será que outras potências europeias rivais irão interferir nos assuntos do Chile colonial? E como que essa pobre colônia sairá do século XIX um país independente? Bom, isso a gente vai ver no próximo vídeo. Espero que tenham gostado e se sim, deixem um like, compartilhem o vídeo para espalhar esse conhecimento e se inscrevam no canal para não perder o decorrer dessa história e de outras histórias também. No mais, é isso aí. Tchau, tchau.